O Supremo Tribunal Federal julga agora os recursos apresentados pelas Big Techs contra uma decisão da Corte que aumentou a responsabilidade das plataformas pelos conteúdos publicados por usuários. Quem vem conosco ao vivo agora é a Thaisa Medeiros para nos trazer mais detalhes e o andamento desta sessão no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Thaisa, bem-vinda. Oi, Yuri, ótima tarde a você e a todos. Essa sessão que já foi iniciada, agora quem vota é o ministro Dias Toffoli, ele que é o relator da ação do recurso apresentado pelo Facebook, da Meta, então ele faz o seu voto agora e a sessão começou com a análise de 9 embargos da relatoria das ações de Toffoli e depois vai para a análise dos embargos das ações de Luiz Fux. Então essa vai ser a ordem, não haverá intervalo, não haverá sustentação oral, justamente para dar celeridade a essa análise, lembrando que o que está em análise hoje são recursos das Big Techs, das grandes empresas de tecnologia relacionados àquela mudança colocada pelo Supremo Tribunal Federal em 2025, que aumentou a responsabilidade dessas empresas pelos conteúdos publicados pelos usuários. Os recursos foram apresentados justamente para rever esses pontos dessa decisão e que declarava, na época, parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Antes dessa decisão, as plataformas só poderiam ser responsabilizadas caso houvesse uma notificação judicial para a retirada do conteúdo e elas não o fizessem, não obedecessem essa notificação. Agora, elas podem ser responsabilizadas mesmo que não exista nenhum tipo de pedido de ordem judicial para a retirada dos conteúdos, apenas por serem, justamente por ferirem direitos fundamentais, eles podem já ser considerados danosos e as empresas precisam ter a iniciativa de retirar essas publicações do ar. Nos bastidores do Supremo, conforme apurou o Matheus Teixeira, nosso analista de política, a expectativa é que o Supremo mantenha o entendimento dessa decisão de 2025. O que pode mudar é alguma questão ali de escrita, a questão de redação para facilitar a aplicação dessa norma, mas a tendência é que não haja mudanças no escopo dessa decisão, justamente por entender que foi uma decisão extensa e complexa, muito trabalhada e que hoje, então, deve ser seguida. O que pode justamente mudar é essa questão dos pontos de redação para facilitar a aplicação devido à complexidade dessa matéria. Os recursos que estão em julgamento nessa quarta foram apresentados especificamente pelo Google e pela Meta e entidades que representam o setor. E as companhias alegam justamente que foi deixado algumas lacunas, alguns pontos em dúvida em relação ali àquela decisão de 2025. Entre os principais pontos está sobre a definição de um período de adaptação. O que as Big Techs alegam é que normalmente o Brasil tem um período de transição para a implementação de normas de regulamentações que são complexas, que é o caso dessas mudanças em relação às Big Techs e que não foi fornecido nenhum processo de adaptação para elas nesse momento. E citar também mudanças em outros países que foram feitas na legislação de Big Techs e que houve, de fato, um tempo de transição, como, por exemplo, na União Europeia, que teve o tempo de 15 meses e que isso facilita o segmento das normas estabelecidas dentro de cada país. Já a plataforma X, por exemplo, trata do ordenamento jurídico brasileiro, que costuma prever, então, essas mudanças regulatórias relevantes com 24 meses concedidos, por exemplo, para a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que esse foi o tempo de transição para todo mundo se adaptar à LGPD e que isso deveria também ser reproduzido aí em relação a essas normas da responsabilização das Big Techs. Outro ponto também diz respeito ao alcance da obrigação de remoção. As Big Techs defendem que fique restrita apenas conteúdo que são manifestadamente ilícitos, ou seja, aqueles que evidentemente infringem alguma regra, alguma norma da sociedade, mas que aqueles que são mais subjetivos, que partem de uma análise mais subjetiva, não se enquadram nessa normativa, porque poderia estimular remoções excessivas de publicações, é o que alegam as Big Techs. E também falam de critérios mais rígidos para as notificações enviadas às plataformas. Entre as sugestões estão a identificação do denunciante e a indicação exata do endereço eletrônico dessa pessoa que faz a publicação que deveria ser retirada.
Então, esses são alguns pontos aí que as Big Techs levantam em relação à decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal em 2025, que aumentou a responsabilidade delas e agora, ponto a ponto, questionam e pedem, né, esse tempo de transição, pedem uma facilitação para implementar essas normas que a Suprema Corte Brasileira está se debruçando sobre ainda hoje. Então, a gente acompanha esse julgamento e trazemos os detalhes ao longo da programação. Yuri. Caso importantíssimo que certamente vai ficar ao longo aqui da nossa programação. Muito obrigado mais uma vez, Thaisa Medeiros, trazendo as informações ao vivo de Brasília. Aqui em São Paulo, Pedro Venceslau vem para a tela comigo. Pedro, você conversou com especialistas sobre essa questão e o que elas esperam do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos recursos sobre a responsabilização das plataformas. Yuri, a questão central é a seguinte: é muito fácil você identificar um caso de pedofilia, um caso de rede social sendo utilizada para tráfico de drogas, ou, por exemplo, uma situação que causou comoção nacional, o desafio do desodorante, uma jovem adolescente que entrou nesse desafio teve uma parada cardiorrespiratória. Mas como é que você vai definir exatamente o que é um crime antidemocrático, uma tentativa de golpe de Estado, ou o que é uma incitação ao terrorismo? Essa leitura é que causa uma certa inquietação que pode levar a uma insegurança jurídica, segundo os especialistas, porque são temas, segundo os especialistas, subjetivos, difíceis de se decifrar. Porque pela mudança que foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, agora não é mais necessário que haja uma ordem judicial para retirada de conteúdo. Portanto, as plataformas elas devem se autorregular. Elas é que vão definir o que é um conteúdo que é ilícito ou de um conteúdo que não é ilícito. Mas elas têm que definir também o que é um conteúdo que é uma liberdade de expressão e o que é realmente um atentado ao Estado Democrático de Direito, que está previsto como uma dessas novas normas. E aí pode acontecer uma autocensura das plataformas. Portanto, o que se questiona é exatamente isso. Existe uma questão de uma sofisticação, me disseram essa expressão que eu achei interessante, sofisticação semântica de análise, que as plataformas na autorregulação teriam que fazer. E qual é o alcance também dessas decisões, né? Até que ponto as plataformas têm essa obrigação de identificar? E como é que seria também feito esse processo todo de depuração sobre o que é crime, o que é ilícito e o limite entre a liberdade de expressão. Por isso, essa demanda das plataformas de que se especifique, se deixe mais circunscrito ao que é extremamente considerado crime, pela lei da Constituição, sem deixar lacunas para interpretações que podem ser subjetivas. Porque esse modelo que é defendido pelo Supremo Tribunal Federal, que foi adotado em países da União Europeia, é o que eles chamam de notifica e derruba. Portanto, a pessoa que se sente atingida, ela vai naquele botão da plataforma, aperta, denuncia e a plataforma é obrigada a derrubar esse conteúdo, senão ela vai ser punida. Pedro Venceslau, muito obrigado mais uma vez.